Amados, com muita alegria, alguns irmãos, principalmente obreiros, já conhecem, já ouviram pregando na sede. Eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu passei pelo Rio de Janeiro, passei um pouquinho de tempo lá, e a gente conheceu esse homem de Deus nas reuniões, algumas vezes em Madureira, pregando lá em Madureira, e a gente, depois ele acabou vindo para São Paulo também, foi presidir Pinheiros, primeiramente, né? E hoje ele está presidindo em Budas Artes, né? Está lá na presidência do trabalho nosso, da Madureira, lá em Budas Artes. E desejava muito trazê-lo para estar conosco uma noite, ministrando a palavra de Deus. E o Gilson fez um intercâmbio também, levando ele em alguma das nossas congregações. E hoje, nessa noite, deu certo. Deus deu essa providência para que ele estivesse junto conosco nessa noite. Os irmãos que receberam o servo de Deus com boas-vindas, dizendo: seja bem-vindo em nome de Deus. Deixa eu ver isso. Meu filho, Alex Júnior. Ah, o Alex Júnior, cadê o Alex? Está ali. Como nós vamos receber ele também? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Coloquemos de pé. Eu já quero, nesse momento, passar a ele o microfone para estar ministrando a palavra de Deus para nós nesta noite. Este homem que Deus tem levantado no nosso ministério, ele faz parte da mesa convencional, tanto da estadual quanto nacional. É isso? Está ajudando aí o Bispo Samuel Ferreira, aqui em São Paulo, e tem sido bênção para nós aqui no estado de São Paulo, assim como também o foi no estado. Permita-me tirar a máscara para facilitar a inspiração e também a comunicação. Eu quero louvar a Deus pela minha vinda aqui, na companhia do meu filho, como já foi anunciado, Alex Júnior. Temos uma estima muito grande pelo pastor Léo Celino, e a convite dele nós estamos aqui, como ele bem disse, pela intermediação do pastor Justo de Oliveira. Tenho contado com a confiança do nosso presidente, que preside a todos nós, Clementino Barbosa, um homem de Deus, um homem com 9 décadas de existência terrena, pautando a vida na seriedade, no temor de Deus, na lealdade, na fidelidade ao ministério de Madureira. E eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Como é um bom costume a gente ler a Bíblia de pé, porque vemos nisto também um sinal de reverência. Abram suas Bíblias, por favor, em 2 textos das Escrituras. O primeiro é 2 aos Coríntios 12, 15. 2 aos Coríntios 12, 15. E, paralelamente, Hebreus 12, 15. Ambos os capítulos são 12 e ambos os versículos são 15. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 15. Depois Hebreus 12, verso 15 também. Em 2 aos Coríntios 12, 15 diz: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Se a sua tradução é exatamente igual à minha, leia comigo, vamos lá? Eu, de muito boa vontade,
gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Em Hebreus 12:15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Se a sua tradução também for igual a minha, vamos juntos? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tome os vossos assentos. Louvo a Deus aqui pelas precauções, prudência, acatamento de todas as regulamentações, ordens sanitárias, determinações dos órgãos competentes. Meus queridos irmãos, eu quero, paralelamente ao texto, na verdade aos textos, anunciar aqui um tema, um subtema e basear a minha fala na Bíblia e também no tema a ser anunciado nesta noite. O tema de hoje é: um coração machucado desconfia de tudo. Um coração machucado desconfia de tudo. Diga comigo: um coração machucado desconfia de tudo. Quero acrescentar uma outra frase: a decepção faz você abrir os olhos e fechar o coração. Diga comigo: a decepção faz você abrir os olhos e fechar o coração. Isso acontece, fechar o coração depois de passar por uma decepção, por causa do mecanismo de defesa criado pelo próprio ego. É uma forma de se precaver, é uma forma de evitar passar pela experiência dolorosa, amarga, sofrível de novo. Então, as pessoas que foram muito machucadas e decepcionadas, elas vão se fechando no seu micro-universo, no seu mundinho. É uma forma também de se proteger de novos abusos, novas decepções. Um coração machucado desconfia de tudo. Eu acredito que essa fala, ela vai ter endereço certo. Por detrás de muitos sorrisos, rostos alegres, quem sabe se não há uma alma dilacerada, machucada. A primeira coisa que eu quero dizer é de que o inimigo não nos decepciona. Nenhum inimigo decepciona. Ele não tem essa capacidade. Porque a gente não tem relação de confiança com o inimigo. Do inimigo a gente espera punhalada, mentira, a gente espera ser lesado, atraiçoeirado, ofendido, ferido. A gente não espera coisas boas de inimigos. Só os amigos podem decepcionar. Por quê? Porque a gente tem uma relação de confiança com os amigos. Então, o amigo sim, este nos decepciona, porque a gente aposta todas as fichas, a gente abre o coração, a gente conta segredos e a gente faz tudo isso porque há uma relação de confiança. Com o inimigo não há relação de confiança. Se você não espera nada, nunca ficará desapontado. Então não há como se desapontar com o inimigo, porque do inimigo a gente não espera nada de bom. Mas do amigo a gente guarda muita coisa boa.
Outra coisa que decepção é o preço que a gente paga por amar demais, por sentir demais, por confiar demais e por se importar demais. A gente se importa tanto, ama tanto, se doa tanto, acredita tanto, aí quando a pessoa nos decepciona, a gente fica aos frangalhos. A maturidade emocional é importante porque ela vai fazer com que você cresça e não endureça. Tem muita gente que vai endurecendo à medida que vai sofrendo decepções, enquanto outras aproveitam das decepções, dos percalços, das crises, dos problemas, dos sofrimentos e transforma tudo isto em marco de crescimento, em amadurecimento. Tem gente que sabe extrair o melhor do pior e fazer as melhores coisas nos piores momentos, não se tornando refém das circunstâncias. Foi machucado, foi lesado, foi enganado, foi traído, foi atraiçoeirado, mas segue, porque sabe que é seguindo em frente que as adversidades vão ficando para trás. Os ferimentos, os duros golpes, as muitas decepções, elas têm te feito crescer ou endurecer. O sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. Não permita que as lutas, percalços, problemas, as mazelas, vicissitudes, até mesmo as decepções, lhe endureçam. Aproveite todo este panorama de situações, de circunstâncias adversas para crescer e amadurecer. Eu digo isto porque Paulo, ele diz em 2 Coríntios 12:15, e eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Paulo é o fundador da igreja de Corinto. Paulo esteve ali por alguns anos, estabelecendo aquela igreja, pregando para aquela igreja, ensinando aquela comunidade de fé, aconselhando. Paulo, ele se gastou e se deixou ser gasto pelos coríntios, mas o amor foi unilateral. Paulo deu amor, mas não o recebeu de volta. Paulo se dedicou àqueles irmãos, mas aqueles irmãos não se dedicaram a Paulo. Eles foram ingratos, porque até no tocante à ajuda pastoral, eles objetaram, criaram um motivo de discórdia, transformaram a discussão salarial ou o sustento pastoral num cavalo de batalha. E Paulo, um homem cordato, um homem temente a Deus, ele recuou. Ele abriu mão do seu salário, do seu sustento, o que era legítimo, porque digno é o obreiro do seu salário. Mas como eles estavam transformando a prebenda, a ajuda pastoral, num cavalo de batalha, Paulo então abre mão do ministério integral, de tempo integral, e abraça o ministério bivocacional. Ele volta à sua antiga profissão, porque ele era fazedor de tendas. Então dali ele tira o seu sustento. Quem perde é a igreja, que já não pode mais tê-lo em tempo integral. E Paulo se desdobra entre servir a Deus e aqueles irmãos e ter que se dedicar horas por dia para poder dali tirar o seu sustento, o seu ganha-pão. E a igreja de Corinto foi tão ingrata que ela suspeitou
da legitimidade do ministério apostólico de Paulo. Ou seja, ela duvidava se Paulo de fato era um apóstolo de Jesus Cristo. E na primeira carta do capítulo 4 ele teve que fazer várias reivindicações, dizendo que de fato ele era um apóstolo de Jesus Cristo, e ele teve que defender a sua apostolicidade, o seu ministério apostólico. E muitas foram as experiências sofríveis, tristes, porque Paulo atravessou quando foi pastor da igreja de Corinto. Mas uma coisa que me surpreende em Paulo é que ele nunca se ressentiu, guardou mágoa, guardou rancor, nunca se tornou uma pessoa odiosa. Ele não era retaliador, vingativo. Ele chega a dizer aqui que eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado, cada vez menos amado. Ele se deu muito, mas as pessoas não se deram a ele. É ou não é um motivo para se entristecer, se angustiar, se ressentir? O problema da decepção é que ela nunca é causada pelo inimigo. Decepção é o fruto de relação de confiança. Nós não temos relação de confiança com o inimigo, só com os amigos. Só os amigos podem nos decepcionar. Mas para Paulo, decepção não mata, ensina a viver. A decepção mata quando você não sabe gerenciá-la, quando você se entrega aos sentimentos nocivos, autocorrosivos, que vão lhe deprimindo, lhe carcomendo por dentro, roubando a sua alegria. E Paulo, ele segue as orientações de Salomão, capítulo 4, versículo 23 de Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E Paulo também tinha uma blindagem, quando ele escreve aos Efésios, capítulo de número 6, 10 em diante, ele fala sobre a armadura de Deus. Uma das partes das indumentárias é a couraça da justiça, que protege o tórax e os órgãos vitais, principalmente o coração. Olha, não tem como você escapar da decepção. Cedo ou tarde, você vai se decepcionar. Agora você tem que ter maturidade para saber lidar com a dor. Porque quem sabe sofrer, sofre menos. Quem não sabe sofrer, sofre mais. Guarde o teu coração da mágoa. Guarde o teu coração do rancor. Guarda o teu coração do ressentimento. Guarda o teu coração do ódio. Mágoa é a junção de duas palavras: má, água. Água má, água ruim, água venenosa, não própria para o uso. Então quem vive magoado adoece, e a única solução para a mágoa é o perdão. Existem 4 grandes segredos na vida para você viver de forma bem sucedida: ame sempre, perdoe rapidamente, sorria e procure fazer os outros sorrir. Não perca o seu senso de humor. A decepção compromete o senso de humor, mata a nossa alegria, rouba a nossa alegria. A mágoa, ela disponibiliza enfermidades. A ciência ou a medicina psicossomática alerta para este fato. 80% da população mundial sofre determinadas doenças de cunho almático. São problemas de ressentimento, ódio, rancor. São ferimentos. A psicologia diz que os feridos normalmente ferem.
e o que existe de pessoas feridas, ferindo, eu optei, mesmo tendo muito sido ferido, ser um curador ferido e não um feridor por ter sido muito ferido. Seja um curador ferido e não um ferido feridor. Eu firo porque me feriram, eu piso porque me pisaram, eu machuco porque me machucaram. Eu não me importo se o que eu digo, que eu faço, está levando pessoas ao caos, ao sofrimento, porque ninguém teve misericórdia de mim. Não, seja como Jesus. Ame, perdoe, releve, tolere, seja paciente. Deus não é assim conosco? A oração no Pai Nosso não diz isso? Perdoa-nos como nós perdoamos nossos inimigos. É uma oração condicional. Nem todo crente tem legitimidade para orar o Pai Nosso, porque você está colocando uma condição: me perdoe à medida que eu abro mão do ressentimento e perdoo meu irmão. Me perdoe à medida que eu perdoo. Se eu não perdoar, não me perdoe. É o que diz a oração do Pai Nosso. E Paulo não fica revoltado com a situação, ele é preterido, ele se decepciona muito com as atitudes egoístas, malfazejas daqueles irmãos de Corinto, mas ele lida muito bem com a decepção. Ele lida muito bem. Eu, de muito boa vontade, nenhuma palavra está solta na Bíblia, nenhuma palavra está aleatoriamente colocada nas Escrituras. Quando ele diz, e eu de muito boa vontade, quando você tem muito boa vontade de servir a Deus, muito boa vontade de fazer a obra de Deus, o diabo vai levantar, suscitar pessoas para te ferir, para comprometer esse ânimo, esse vigor, este comprometimento, esta muito boa vontade. E tem muita gente que largou a mão do arado, muita gente cabisbaixa, ressentida. E o que é ressentimento? William Shakespeare diz que ressentimento é como tomar um copo de veneno e esperar que o ofensor morra. Abra mão do ressentimento. A palavra ressentimento significa sentir de novo. Aquela palavra mal colocada, infeliz, foi dita há 15 anos, mas hoje, ainda hoje, a ferida está aberta. A pessoa se reporta àquela palavra como se ela tivesse sido dita hoje de manhã ou ontem à tarde. O negócio está ali, está machucando ainda. Isso é ressentimento, é sentir de novo. Ressentimento é como tomar um copo de veneno e esperar que o seu ofensor morra. Quem morre é quem está absorvendo, bebendo do veneno. Ressentimento é veneno. Compromete o físico, o emocional e também o espiritual, sua relação com Deus. Atrapalha o seu momento com Deus, atrapalha a sua oração. Tu está lá se colocando diante de Deus, começa a falar, vem a lembrança do ofensor e da ofensa, você engasga. Ali você se envenena. Então perdoe, porque perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é permitir que a pessoa que nos ofendeu renasça na história da nossa vida. Perdoar não é se esquecer. Isso tem outro nome, amnésia. Perdoar é ter a capacidade de se lembrar da ofensa e também do ofensor e não sentir mais dor. É colocar uma pedra em cima e dizer, eu me lembro da ofensa, eu me lembro do ofensor, mas e daí? Eu decidi perdoar.
Eu quero prosseguir. Eu não quero levar comigo esse fardo, porque o ódio é um fardo pesado demais para ser carregado. Não pense que tu vai muito longe carregando esse fardo. Deixa esse fardo aos pés da cruz. Deixa esse fardo aos pés de Jesus. Deixa esse fardo no altar, para que você possa decolar. Eu, de muito boa vontade, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo dedica amor, mas não recebe amor. Paulo é paciente, mas os coríntios não são impacientes em relação a Paulo. Não sei se você já passou pela experiência da traição, da ingratidão, ofensas. Se você fez alguma compra, se endividou, emprestou seu nome, a pessoa não honrou o compromisso e a dívida veio para você, e essa pessoa já está te cozinhando, e isso está te envenenando. Se tu sabe que essa pessoa está fazendo jogo, está manipulando, não está falando a verdade, e que isso está te adoecendo, fazendo mal, sofra o dano. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Os irmãos estavam levando outros irmãos aos tribunais. Aquilo que era de foro íntimo, que era para ser resolvido na igreja, com a liderança local, aqueles membros ressentidos estavam levando aos tribunais problemas da igreja para os juízes ímpios julgarem, levando os problemas internos a público. E Paulo diz: será que não há gente competente na própria comunidade, lideranças? Nós não temos condições de julgar, de resolver essas causas, essas pendências, essas celeumas? Não façam isto, antes sofrer o dano. É difícil isso, né? Mentiras que falaram a teu respeito, promessas que fizeram e que não cumpriram, e você ficou naquela expectativa, né? Aguardando até que você se deu conta de que aquilo foi um blefe, aquilo foi um engano, mas você esperou, acreditou, e as promessas que lhe fizeram não se cumpriram. Mas Deus não pode mentir, e o que Ele promete, Ele cumpre. Não existe gente decepcionada com Deus. Se há, não há motivo, porque Deus, este não decepciona. Diga comigo: não espere que o tempo cure a ferida que você todo dia cutuca. Não espere que o tempo cure a ferida que todo dia você cutuca. Abra mão da razão para ter paz. Eu lá atrás não fazia muita questão de ter paz, não. Eu queria ter razão. Quando estava dentro da minha razão, não tinha negociação. Só tem que o tempo vai chegando, a gente vai crescendo, amadurecendo, e a gente descobre que ter paz é melhor do que ter razão. Para se provar que tem razão, gente bate boca, desce o nível, devolve a ofensa. Não, porque quando eu não tenho razão eu baixo a cabeça, mas quando eu estou com razão, eu vou até o inferno. Eu não vou mais. Quero saber do inferno. Eu quero ter paz. Gente calma, gente acordada,
está infartando, está tendo AVC, acidente vascular cerebral, aneurisma cerebral, e gente de paz. Imagina os nervosinhos, imagina os intoleráveis, imagina os da convenção, não de Madureira de Belém, mas da Al-Qaeda. Porque existe mulher bomba, homem bomba. Tem gente que calo deveria se chamar mina, pisou, explode. Usa canhão para matar mosquito, espingarda para matar barata, extintor para apagar fogo de palito de fósforo. Exagera na dose. Por quê? Por causa da compulsividade, da ira, por causa da revolta, fruto da dor, da decepção. Abra mão da razão, perdoe. A Bíblia diz: quando vieres ao altar para oferecer a tua oferta ao Senhor, te lembrar de que existe alguém com alguma questão contra você, não você com alguma questão contra alguém, alguém com alguma questão contra você. Deixa a sua oferta. Primeiro vá se reconciliar com seu irmão. Significa, da minha parte tu não me deve nada, tu está perdoado, porque eu quero estar bem com Deus. Eu quero orar com a consciência tranquila. Eu quero ter paz. Se possível, tende paz com todos. Não é isso que a Bíblia manda? Recomenda? E quando você se ressente, quando você luta para ter razão ao ponto de discutir, descer o nível, bater boca, você perde a paz. A Dona Irã Barbosa, os que têm 60 anos aí acima, foi um cantor e um compositor brasileiro. Ele tem uma frase que diz: bom de briga é aquele que cai fora. Diga comigo: bom de briga é aquele que cai fora. Eu já briguei por tudo, hoje não brigo por nada. Eu quero ter paz. Eu valorizo a paz. Pessoal, 147 quilos. Parece que o infarto gosta de gente obesa, né? Como bem, ainda vou ficar dando mole para o infarto, me enchendo de ódio, me enchendo de ressentimento, de mágoa, má água, água ruim. Não beba desta água, água má água, mágoa. Beba de outra água que vem do trono, que vem do céu. Beba de Jesus, a água viva, para você ter vida, para você ter saúde. Quem não perdoa adoece, quem perdoa recebe a cura pelo perdão. Experimente a cura pelo perdão. E Paulo continuou com muita boa vontade. Satanás não conseguiu comprometer o moral, o ânimo. Satanás não conseguiu comprometer, minar a boa vontade de Paulo em se gastar e se deixar ser gasto. Tem muita gente que já se autoanulou, deixou de mão. Eu não quero mais saber. Me ofenderam, disseram que eu queria aparecer, que eu estava me elocupletando pela obra, por meio do que eu faço, do que eu realizo, e Deus sabe da minha sinceridade. Não dá mais. Aí se anula, cruza os braços. Satanás conseguiu minar esta
dificuldade, através da decepção, de uma traição, por meio da ingratidão, usou as ofensas, o endividamento. Você confiou em alguém, acabou de vir vindo para você, e você está sendo cozinhado por aquela pessoa que só fala uma mentira e outra, e conta outra amanhã, mês que vem, ano que vem, e se passaram tanto tempo e você se envenenou. Então é melhor você abrir mão e desobrigar essa pessoa. Tu não me deve mais nada, para você cuidar da sua relação com Deus. Não importa se mentiram, se fizeram promessas e não cumpriram, perdoe, 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 perdoe e perdoe. O que consome a sua mente controla a sua vida. O que consome a sua mente controla a sua vida. O ofensor não sai da cabeça. A ofensa não sai da cabeça. Você precisa do capacete da salvação para proteger seus pensamentos, proteger tua mente. O pior não é quem te causou o mal, mas você mesmo que revive esse mal mentalmente. Desobrigue, perdoe. O cristianismo é a religião dos perdoados. Se você é um cristão, você precisa aprender a perdoar. Perdoar é ir ao passado e voltar de lá ileso. Não sei qual foi o seu passado, qual é o seu passado. Quando foi machucado, ferido, traído, enganado, preterido, humilhado. Mas abra mão da razão. Ame sempre, perdoe rapidamente. Não deixe para outro dia, não deixe para depois. Hoje, abra mão da razão e perdoe. Você precisa ter saúde, você precisa viver, você precisa ter vigor, você precisa combater o bom combate. Mas você combate qualquer combate. Entre em qualquer dividida, em qualquer disputa. Não, eu sou obreiro, mas não sou bobo. Eu sou mulher de oração, mas não me engana não. Vocês não conhecem a onça que mora dentro de mim. Faz isso não. Não faça isto. Um coração machucado desconfia de tudo. A decepção faz você abrir os olhos e desconfiar de todo mundo. Existem muitas pessoas ensimesmadas. Elas se precaveram tanto que quando Deus manda um anjo para visitá-la e abençoá-la, ela diz, deve ser algum marginal, um ladrão, um bandido, já desconfia de tudo. Um coração machucado desconfia de tudo. A pessoa cria nos seus mecanismos de defesa, se arma, vê o inimigo onde não existe inimigo, vê o mal onde não existe o mal, porque ela foi muito machucada, ferida. Um pastor norte-americano disse uma certa ocasião que para se ter um ministério pastoral bem sucedido, e não precisa ser pastor para ter um ministério bem sucedido, você que é um obreiro, um irmão comum, mas que serve a Deus com muito prazer, quer ter uma vida bem sucedida, uma vida espiritual bem sucedida, você precisa de 3 coisas. Primeiro, uma mente semelhante à mente de Cristo. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2,16, ele diz, nós temos a mente de Cristo. E ele traduz o que é ter a mente de Cristo em Colossenses 3:1 e 2 e Filipenses 4:8.
vezes ele diz que se vós já ressuscitaste com Cristo, nasceram de novo, passaram pela regeneração, buscai as coisas que são do alto e não as coisas que são terrenas. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. E 4:8 de Filipenses diz: tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é afável, tudo que é virtude, tudo que edifica, sejam essas coisas que ocupem a vossa mente. Nisto pensai. Pensai nas coisas que te colocam para cima e não nas coisas que te colocam para baixo. Glória a Jesus. Paulo seguiu fazendo a obra de Deus com muito boa vontade. Não deixou que o mal se estabelecesse dentro dele. Nada de ódio, mágoa, rancor, revolta, ressentimento e ódio. Ele guardou o seu coração desses sentimentos autodestrutivos. A decepção faz você abrir os olhos, isso é muito bom. Você se torna mais maduro, amplifica os seus horizontes, aumenta a capacidade discernidora. Você já sabe diferir o que é bijuteria, o que é ouro de fato. Gato, você já não mais leva lebre. Você sabe o que é gato, o que é lebre. O bom da decepção é que ela abre os nossos olhos, mas o mal da decepção é que ela fecha o nosso coração. Aí você se nega a amar, porque você foi machucada. Porque você foi machucado. Abre os olhos, mas não feche o coração. Continue amando. O amor é sofredor. O amor é paciente. Tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. A pessoa, se Deus desistisse de nos amar, e quem aqui já não decepcionou a Deus? Quem aqui já não pisou na jaca? Quem aqui já não tropeçou? Quem aqui já não desagradou o Espírito Santo? Então, passa adiante o que tu recebe do Senhor. Nunca conseguiremos retribuir a Deus, mas podemos tentar retribuir como? Amando, porque Ele nos ama. Então o amor que Ele tem por nós, a gente também transfere a outros. Ele é tão paciente comigo, Alex Cardoso. Então uma forma de eu tentar retribuir, não vou conseguir, mas de uma forma de tentar retribuir, é eu amando, recebendo o amor e compartilhando o amor. É Ele sendo paciente comigo e dizer: Senhor, vou tentar retribuir da seguinte forma, sendo paciente com as pessoas à minha volta. Mas Paulo, ele soube guardar o seu coração. Ele soube tirar uma lição de todo o seu sofrimento. Diga comigo: tire uma lição de todo o seu sofrimento, ou ele não terá servido para nada. Aqui está alguém que já passou por situações adversas, alguém que já foi machucado, ferido, preterido, humilhado, e talvez muitos se identifiquem comigo. Confúcio diz que a vida é como um punhal que alguém arremessa contra nós. Os imaturos seguram o punhal pela lâmina e sofrem mais do que o necessário. Sangram além da conta. Os amadurecidos seguram o punhal pelo cabo.
punhal vai ser desferido, mas como você vai lidar com a dor, com a adversidade, aí são outros casos. Mas agora eu quero ir para Hebreus, aos Hebreus 12, 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Se privar é não tornar participante, partícipe, é ficar de fora. E o ressentimento, a mágoa, o ódio, o rancor nos priva da graça de Deus. Porque o contexto é amargura, o contexto é ressentimento. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma amargura brotando vos perturbe e que por ela muitos se contaminem. A pessoa ressentida, ela não guarda o ressentimento só para ela. Ela procura pessoas para desabafar. Sabe fulano? Ela não é o que está pensando. Eu também tinha uma visão positiva sobre ela. Mas sabe o que ela falou? O que ela fez? Aí a pessoa começa a assassinar a reputação daquele ou daquela que lhe ofendeu, fazendo juízo de valor. Aí aquela pessoa escuta e acaba se aliando, acaba se solidarizando e diz assim: eu não sabia que ela fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Se fez isso com você, já não vai contar mais com a minha amizade. A Bíblia diz que por ela muitos se contaminem. A pessoa ressentida é como um tomate podre dentre tomates bons. Se não tirar a tempo, vai comprometer os outros tomates. E a pessoa vai reverberando o seu negativismo, sua frustração, queimando o filme e assassinando a reputação de quem a ofendeu, ou quem ela supostamente acredita que lhe ofendeu. Aí vai passando e contaminando a igreja. Aí vão estabelecendo grupinhos e as pessoas vão dando vazão à inimizade, à emulação, a porfias, a iras e pelejas. E isto compromete a saúde da igreja. E isto é muito triste, muitíssimo triste. Ainda que a culpa do seu sofrimento seja do outro, a responsabilidade pela cura é sua. Me permitem contar aqui um testemunho. Dia 20 de setembro de 1993. Foi o meu primeiro dia numa empresa. Eu fui contratado como redator, trabalhar no departamento de jornalismo de uma editora. O chefe, que era um dos diretores, optou pelo meu currículo, pela minha pessoa e mandou me chamar. O problema é que havia um homem que estava hierarquicamente abaixo dele, que era o chefe imediato, era o chefe do setor e não o diretor. E ele já tinha penhorado a palavra dele, dizendo que aquela vaga era para um amigo. Celebraram, comemoraram, que estava já certa a admissão dele. Só tem que o diretor optou por meu nome e frustrou. E ele não pôde cumprir aquela promessa. Eu não estou sabendo. Fui saber desse detalhe a posteriori. E chegando lá, na empresa, naquela entrevista, eu fui admitido e o diretor pediu que eu acompanhasse para eu conhecer a empresa e cada departamento. Ele me levou e me apresentou ao chefe imediato e aos companheiros de trabalho. E
E quando ele me conduziu ao departamento onde eu iria trabalhar, 16 anos da minha vida, ele comunicou aquele diretor, aquele chefe, o diretor comunicou ao chefe do setor que eu já estava contratado e que me recebesse ali. Eu reparei algo estranho, um ar de frustração, de revolta. Era como se eu fosse um desmancha-prazer, como se eu fosse o pivô. Mas eu não tinha poder de mando. Decidiram pelo meu nome e acabou frustrando alguém que havia acordado que aquela vaga seria de outra pessoa. Mas aquela pessoa, sem maturidade, sem saber gerenciar as crises, os percalços, acabou me tomando como se eu fosse responsável, como se dependesse de mim para estar ali, no fato de ser contratado. E a partir de então, eu descobri o ódio ao primeiro olhar, aquela insatisfação pela minha pessoa. E aquela pessoa foi nutrida uma antipatia por mim, e ela fazia questão de me humilhar diariamente. E não o fazia isto só ali no particular, quando nós estávamos sozinhos na sala, mas quando tinha reunião de pauta, quando nós estávamos reunidos, eram muitos, para decidir como a gente elaborar um plano, uma publicação, ele procurava me desmerecer diante de todo mundo. 1, 2, 3 vezes eu chamei à parte e disse: fulano, quando tiver que objetar, falar sobre algum erro que eu tenha cometido, tudo bem, eu sou passivo de erro, me chame a atenção, mas aqui, no particular, olha nos meus olhos, puxa minha orelha, me dê bronca, eu vou me esforçar, vou me acertar. Mas a gente passa quase o dia todo aqui, numa reunião de pauta, o que tu tem para dizer aqui, em particular, você diz diante de todo mundo, assassina a minha reputação, me ridiculariza. A grande maioria se constrangia por me ver constrangido. Alguns ficavam felizes, mas eram poucos. A grande maioria sabia que aquilo era o antiprofissionalismo, porque não se deve atacar a pessoa, mas atacar o problema. Elogie publicamente, chame a atenção reservadamente. Tu gosta de ser chamado a atenção publicamente? Então não faça aos outros o que você não quer que faça contigo. Aí ele concordava, mas no dia seguinte me expunha, me envergonhava. O que eu não sabia é que aquelas atitudes malfazejas, antiéticas, grosseiras, estavam me machucando, e imperceptivelmente eu estava me ressentindo. E eu fui me revoltando. Um jovem recém-contratado testemunhou durante 10, 15 dias aquelas cenas e pediu para falar comigo na sala de reuniões, que costumava ficar vazia, no 2º andar. Eu fui com ele até lá, a janela do 2º andar estava aberta. Antes dele iniciar sua fala, disse: olha aqui. Me levou até a janela e disse: olha lá para baixo. Tinha um muro que dividia a casa de alguém com a empresa, e um gato passando em cima do muro. E eu disse: o que tem a ver o gato? Ele disse: não, nem sei, nem sabia que tinha gato ali, esquece o gato. Eu te trouxe aqui, pastor Alex, para te dizer uma coisa: o senhor não é bom, o senhor é bobo. O senhor pode resolver isso molinho. Chama ele aqui, como eu te chamei, conversa. Quando ele se distrair, olha o teu tamanho, olha o tamanho do cara. Só junta ele e joga pela janela. Não tem câmera, não tem ninguém. Hoje tem câmera em tudo que é lugar, mas naquela época não tinha.
ele vai cair em cima do muro e vai ser partido ao meio. Aí ele disse assim: toca aqui. Como é que é? Toca aqui. Eu prometo, olhando nos meus olhos, ele disse: eu nunca vou falar para ninguém que foi o Senhor que o matou. Eu, cheio de ressentimento, uma vontade de ver o meu inimigo numa urna, receber um conselho desse. Eu respirei fundo e disse algo interessante. Eu disse: você é novo convertido e você ainda é muito jovem. Você também vai passar por muitas humilhações. Mas eu não aceito ser exposto, ridicularizado. Eu peço conta, sai daqui. Eu tenho que salvar minha dignidade. Não, dentro da minha razão, eu atropelo esse cara. E o senhor desse tamanho, se submetendo ao ridículo, a essas ofensas. Eu já conversei com ele várias vezes, tentando evitar que ele faça isso. E eu disse: olha, talvez você não entenda agora, mas um dia tu vai entender. A gente tem que aprender a ser vencedor usando as táticas de Deus. Bom de briga é aquele que cai fora. É melhor ter paz do que ter razão. Eu não vou bater boca, descer o nível. Um filósofo ateu que articulou algumas verdades importantes, Friedrich Nietzsche, ele diz: acautelai-vos para que, tendo que conviver com monstros, não venha também se tornar um monstro. Quando você olha muito tempo para o abismo olha muito tempo para você. E o perigo é você ficar com a cara do abismo. Cuidado para que você, tendo que combater os monstros, não venha também se tornar um monstro. Não use das armas do inimigo ódio, mágoa, rancor, ressentimento, revolta, vingança. Citando novamente Confúcio, um sábio chinês, professor de ética, que viveu 500 anos antes de Cristo, ele diz: quer se vingar? Vingue-se! Mas antes de se vingar, cabe 2 sepulturas, porque vingador e traidor só tem a perder. Mas você quer seguir a orientação da Bíblia? Deixa a vingança nas mãos de Deus, porque o Senhor diz: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. Não suje as suas mãos, não baixe o nível, não jogue sujo, não revide, não se iguale ao seu inimigo. Aquele que perdoa o seu inimigo o supera. Aquele que se vinga do seu inimigo se iguala a ele. Você está superando ou se igualando ao seu inimigo. Aquele que nos deu a sua imagem quer ver a sua imagem em nós. E ninguém vai ver Jesus em você se você for retaliador, vingativo, se você não usar a arma do amor. Todos saberão que vocês são os meus discípulos quando amardes uns aos outros. O amor é o distintivo do cristão e é a prova de que ele serve a Jesus em espírito e verdade. Eu disse: rapaz, aprenda a ser vencedor usando as táticas de Deus. Eu vou usar as táticas de Deus: oração, amor e perdão. Não vou brigar, não vou trazê-lo aqui, não vou atirá-lo do prédio. Quando ele foi embora, deixa eu dizer uma coisa, eu estava com uma vontade enorme de atirá-lo pela janela. Eu disse: esse cara me machucou muito e me envergonha todo dia. Eu poderia omitir de vocês, mas era o que estava no meu coração. Eu entrei para o banheiro, dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Eu já não conseguia mais falar o nome daquela pessoa,
que havia me atacado tantas e tantas vezes, ferido a minha honra. Eu evitava falar o nome dele, porque era indigesto. Eu tinha dificuldade de pronunciar o nome dele. Eu estava tão ressentido que eu tinha dificuldade de olhar nas pupilas dos olhos. Eu desviava o olhar, me dava nojo e revolta. Eu estava muito ressentido. Um dia eu, como escritor, jornalista, escrevi um artigo baseado numa fala de um 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que diz: eu transformo, eu venço, melhor dizendo, eu venço o meu inimigo quando eu o transformo no meu amigo. Escrever não foi difícil foi viver. Eu venço o meu inimigo quando eu o transformo num amigo. Escrever foi fácil, de viver foi difícil. Aí lá naquele banheiro, eu chorei, e eu perdi o controle das minhas emoções, e eu comecei a chorar, e não conseguia evitar que o som se propagasse. Eu falei: meu Deus, talvez o meu choro esteja indo lá nas salas, nos departamentos. E eu fui traído pelas minhas emoções, mas era Deus me visitando. Eu estava muito magoado, muito ressentido. E eu comecei a falar assim: Senhor, transforma este encardido. Eu não falava o nome dele, eu chamava ele de encardido. Eu aprendi isso com o Padre Léo, da Canção Nova, falecido já há muito tempo. Ele costumava chamar Satanás de encardido, e internamente eu chamava meu ex-chefe de encardido. Aquele encardido, transforma esse encardido está infernizando a minha vida nessa empresa. Aí Deus disse assim: eu estou usando ele para transformar você. Eu disse: como é que é? Eu estou usando ele para transformar você. E Deus falou comigo: as pessoas que nos perturbam e que nos perseguem são colocadas em nosso caminho pelo próprio Deus, para que as amemos e as relevemos no temor do Senhor. Se tropeçarmos ou rejeitarmos nessas pessoas, estaremos rejeitando e tropeçando no próprio Deus. Você não ora dizendo assim: Senhor, me dê paciência, eu preciso de paciência. A Bíblia diz em Romanos 5, 3, 4 e 5: a tribulação produz paciência. Ele logo prepara o encardido. Na vida de toda Ana tem uma Penina. Na vida de todo Alexandre Latoeiro tem. Na vida de todo Paulo tem um Alexandre Latoeiro, causador de males. Na vida de todo Moisés há um Coré, Datã e Abirão. Na vida de todo Neemias há um Sambalate, um Tobias, um Gasmu ou Gesem, um Manoadias e um Semaías. E na vida de Alex Cardoso teve um encardido. E Deus disse: eu estou usando ele para transformar você. Eu falei: não entendo, eu não aceito. Ele disse para mim: são dois os encardidos, ele e você. Olha como está teu coração encardido. Que verdade dura, nua e crua. Eu estava encardido. Aí eu me lembrei de uma frase de um teólogo e filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Só quem se modificou é capaz de modificar o outro. Eu queria que ele se modificasse, e eu achava que eu já estava acima da média. E Deus havia me revelado de que eu era também um encardido. Se você odeia, você é um encardido. Se você começar a perdoar, o perdão é mais poderoso do que Fênix, é isso?
Obrigado. Que homo! Tem muita gente encardida. Tem que passar perdão. Senão nossa oração não sobe. Não dá para poder participar de um banquete tão lindo e rico, sagrado. Tem que abrir mão da razão, tem que baixar a bola, tem que se humilhar, tem que cumprir a palavra de Deus. Aí, meus irmãos, eu me levantei daquela oração dentro daquele banheiro, aguardei o encerramento do expediente. Custei sair do banheiro porque eu percebi que meus olhos estavam vermelhos e meu rosto inchado de tanto haver chorado. Esperei ao máximo e vi que meu rosto continuava inchado. Voltei às atividades, encerramos o expediente, fui para casa. Na época não tinha carro, peguei 3 conduções. Me atrasei bastante. Meu filho, que está ali com 25 para 26 anos, ele tinha 3. E ele gostava muito de cantar. E era culto infantil na congregação que eu dirigia, pregava sobre perdão, sobre amor, mas estava cheio de ressentimento, de mágoa. Cheguei esbaforido, cansado. Minha esposa estava arrumada com um garotinho, dizendo assim: ó, eu vou me antecipar, já vou porque está muito atrasado, não tem mais como te esperar entrar, tomar banho. Eu disse: não, hoje eu não vou à congregação. Minha esposa até brincou comigo, olhou e disse: você se esqueceu que você é o pastor da igreja? Aí quando ela viu que eu estava visivelmente abalado, ela disse: ele te ofendeu de novo? Já sabia do caso. Eu falei: ofendeu de novo, e hoje foi feio. E alguém me aconselhou a resolver o problema. Eu entendo, você então fica aí, descansa, toma um banho. Eu falei: sim. Então você vá. A congregação ficava 1,5 km de nossa casa. Aproveitei que a minha mulher não estava ali. Deus disse assim para mim: eu vou te submeter a uma divinoterapia. Eu falei: como que é isso? Divinoterapia. É uma terapia para você alcançar a capacidade de perdoar. Porque olha, quanto tempo faz que você não fala em línguas? Eu disse: Deus, não me lembro. Quanto tempo faz que você está com esse vazio? Quanto tempo faz que você não tem alegria do meu espírito? Eu falei: Senhor, tem muito tempo, eu só não sei precisar. Eu quero te devolver tudo isso. Você vai voltar a falar em línguas, você vai ser restaurado, você vai voltar a ter comunhão comigo, você vai voltar a sentir minha presença. Você não vai pregar teoricamente, você vai pregar cardiacamente, vai sentir no teu coração. Aceita? Eu digo: aceito. O que eu tenho que fazer? Entra no teu quarto, dobre o seu joelho. Entrei, dobrei meu joelho, e ele disse assim: fale o nome dele. Nome de quem? Do encardido. Deus não falou assim. Deus falou, eu quase disse o nome dele aqui, eu tenho que poupar, né? Eu disse: fulano de tal, nome e sobrenome. Aquilo me causou um mal-estar. O nome saiu rasgando minha garganta. Exatamente. Diga de novo. Eu tenho que dizer? Sim, tem que dizer. Faz parte da cura. Eu disse: agora diga: eu te perdoo. Eu falei: Senhor, se eu disser que eu perdoo, vai ser hipocrisia. Porque eu não tenho vontade de perdoar. Eu não quero perdoar. Então você vai abrir mão da nossa relação? Quer continuar assim vazio,
seco. Falei, não, eu quero ser restaurado. Então perdoe. E eu disse, fulano de tal, eu te perdoo. Me senti mal. E Deus disse assim, sempre entre nesse quarto, dobre o seu joelho, diga o nome dele e declare o perdão em nome de Jesus Cristo. No segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e eu sempre procurava entrar no quarto, dobrar o meu joelho, falar o nome e o sobrenome encardido e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo quando a minha esposa não estava presente. Por quê? Vai que um homem desse tamanho entra num quarto, fecha a porta, chama nome de um homem e diz, eu te amo, eu te perdoo. Divórcio. Sempre que a minha esposa não estava em casa, eu dizia, fulano de tal, eu te amo, eu te perdoo. Porque Deus me deu essas duas orientações, eu te amo e eu te perdoo, em nome de Jesus Cristo. Levou tempo, gente, eu não sei se foi a 15ª ou 16ª vez. Eu entrei naquele quarto, fechei a porta, dobrei meu joelho. Eu disse, fulano de tal, nome e sobrenome, eu te amo, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. Na 15ª, na 16ª vez, quando eu declarei meu amor e o perdão em nome de Jesus Cristo, eu fui restaurado, eu fui tomado, inundado por uma presença poderosa. Comecei a falar em línguas estranhas. E eu fui restaurado, fiquei tão bem comigo mesmo, com Deus, e senti, percebi que de fato eu amava o meu inimigo e eu havia conseguido perdoá-lo. Era uma sexta-feira. Na segunda-feira a gente tinha que voltar ao trabalho, eu tinha que me deparar, mas eu não estava mais esperando nada, mas eu estava animado. Quem sabe se o que aconteceu comigo não aconteceu com ele? Quem sabe se assim como Deus me transformou, não transformou ele? Na sexta-feira eu deixei ele com um demônio. Aí eu falei, na segunda-feira não tem demônio nenhum. Que nada, na segunda-feira aquele demônio que andava com ele levou mais 7. Ele estava pior, mas sem me importar. Deus já tinha feito a obra aqui. Eu amava ele com toda grosseria, com toda estupidez, com toda arrogância, com toda indelicadeza, com toda injustiça. Eu consegui amar, foi o meu troféu. Eu de fato consegui perdoar o meu inimigo. E eu continuei sofrendo, mas parece que uma blindagem, revestido, feliz. Quando a gente perdoa, a felicidade nos alcança, a alegria nos arrebata. Aí não passou muito tempo, 2 diretores mandaram me chamar e ele veio dar recado. Os diretores fulano e Beltrano estão chamando você e mandou te acompanhar. Falei, ele queimou meu filme, ele acabou comigo, inventou história, hoje eu vou ser demitido, eu vou ser punido, vou assinar alguma advertência. O que ele inventou dessa vez? Porque era muito comum. Eu já fui à presença dos diretores para poder me defender de coisas que eu não havia feito, e eu pensei que fosse mais uma dessas vezes. Naquele dia não. Me sentei ao lado dele, os diretores nos entreolharam, um tomou a palavra, endossado pelo outro, e disse, pastor Alex, a gente sabe que o departamento tem caminhado muito bem, embora que fulano de tal seja o chefe, e você apenas um funcionário, a gente sabe dos seus méritos. A partir de hoje, nós já decidimos que o seu chefe não será mais seu chefe. O chefe daquele setor é você. E você vai passar a ser chefe daquele que já não é mais o teu chefe. Por favor, fulano de tal,
dê ao Alex esse seu Nextel. Na época era um Nextel tamanho de um tijolo, 50 minutos para falar. Esse Nextel é dele. Outra coisa, a sala, tira as tuas coisas e ele vai ocupar a tua sala. A cadeira, ele vai sentar, porque a cadeira dele agora é dele. E outra coisa, por questões trabalhistas, a gente não vai ter como baixar o seu salário. Então você vai cair de função, mas ganhando o que você ganha, por causa das leis trabalhistas que não permitem a gente mexer no seu salário. E você, no mínimo, vai passar a ganhar a partir do próximo mês o que ele ganha hoje. E a tendência é a gente melhorar o teu soldo. Aí, irmãos, eu confesso que eu saí constrangido por vê-lo tão constrangido. Agradeci, era um misto de alegria e tristeza, feliz pela promoção, mas triste porque eu já tinha conseguido perdoar. Eu já não via mais como um estorvo, eu via até como um instrumento de Deus. Eu estou usando ele para transformar você. É plano de Deus, uma obra estranha. Deus tem obras estranhas. Khalil Gibran, poeta libanês, ele diz: aprendi o silêncio com os faladores, aprendi a tolerância com os intoleráveis e a paciência com os impacientes. As pessoas que mais me prejudicaram foram os meus melhores professores. É uma pedagogia estranha. Deus coloca um falador para você aprender a ser comedido, um intolerável para você ser tolerante, e coloca no teu caminho um impaciente para você aprender a paciência. Aí tudo bem, sem graça eu fui lá, ele tirando as coisas e eu ocupando o espaço que antes era dele. Nextel ele me passou algumas coordenadas e foi lá, sem sala, no meio de todo mundo. E eu fiquei 2 anos ali, sendo chefe dele. Um dia ele fez um acordo na empresa, recebeu acho que 80 mil à época, em 1990 alguma coisa. Foi lá para Paraíba, João Pessoa, largou a mulher e os filhos, fugiu com dinheiro, se enrolou lá com algumas mulheres, era crente, se desviou. 2 anos se passaram, eu venho do restaurante, do almoço, entro na sala, na recepção da empresa, refrigerado, Rio 40 graus, estava doido para poder chegar logo. Quando fiquei ali recebendo um ar, um homem andrajoso, mal cheiroso, maltrapilho, sai do sofá e se joga aos meus pés, dizendo: não diga que você não vai pagar o meu almoço, não diga que tu não vai pagar o meu almoço. Eu falei: rapaz, levanta, por favor, pague o meu almoço. Levei, conduzi ele para o sofá, sentei do lado. O que você quer? Abracei ele. Ele falou assim: eu estou com fome, eu quero o meu almoço. Eu falei: meu Deus, não acredito que o meu chefe foi parar na minha implicância. Eu falei assim: eu pago, quanto que é o teu almoço? Eu não sei, o que você falou? Tem aqui dinheiro para você pagar 10 almoços, e sempre que você precisar, vem aqui que eu vou pagar o teu almoço. Abracei e fiz uma oração rápida. Fiquei muito triste com aquele estado. E quando eu havia ocupado o lugar dele, a cadeira dele, a sala dele, o Nextel dele, eu nunca vi isso como troféu. O meu maior troféu foi que eu fui chefe dele, e durante 2 anos que eu fui chefe dele, tudo que ele havia me negado, eu não neguei. Posso usar o telefone? Use. Posso folgar? Folgue. Tudo que ele me negou, eu concedi para ele.
Meu maior troféu não foi o salário dele, a cadeira dele, a sala dele, o nextel dele, os privilégios, as prerrogativas dele. Foi nunca ter me utilizado do cargo para pisar, para me vingar. Quer se vingar? Vingue-se. Mas antes cabe 2 sepulturas. Ofensor e traidor. Só tem a perder. Abra mão da justiça própria. Abra mão da vingança. Deixa que ele julgue, porque ele vai julgar justamente. Eu termino aqui a minha fala. Queria falar sobre um outro tema, mas Deus falou para mim, é perdão. É perdão. Perdão, perdão, perdão. Perdoe a mentira, a traição, as promessas não cumpridas. Perdoe. O ódio é um fardo pesado demais para ser carregado. E eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei ser gasto pelas vossas almas. Se você acumular ressentimento no seu coração, tu vai perder a vontade de servir a Deus. Tu não vai se gastar, não vai se deixar mais ser gasto. Você vai se poupar, você vai se negar a participar do corpo de Cristo. Continue cheio de vontade. Continue empenhando o seu trabalho, cumprindo o seu chamado, combatendo o bom combate. Não é qualquer combate, é o bom combate. O único combate que vale a pena você combater é o bom combate. Você pode aplaudir a Jesus? Eu quero presentear o meu pastor, Léo Celino, com esta obra lançamento. Como ser abelha no mundo de moscas, encarando os desafios da autodescoberta. As moscas procuram chagas até em corpos limpos. As abelhas procuram belas flores até no meio da lama. As moscas têm predileção por escarro, corpos insepultos, latas de lixo. As abelhas trabalham num ambiente limpo chamado a colmeia. Elas produzem o mel. E o desafio é você combater o seu lado mosca, ser mais abelha. Ninguém consegue ser abelha 24 horas por dia. Nosso lado mosca às vezes quer aflorar. Então é um livro que confronta e que nos ajuda a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, para combatermos nossas sujidades e belezas. É um livro confrontador, mas foi escrito com muito amor e respeito ao leitor. Como ser abelha no mundo de moscas, encarando o desafio da autodescoberta. Ninguém é obrigado, não vim aqui para vender livro, mas se você puder levar o gordo para sua casa através de sua obra, porque se me levar, vou dar despesa, vou comer, vou beber. Então, leve o livro do gordo, tá bem? É R$35. Tem esse livro aqui, ganhou um prêmio internacional. Só merece o doce quem provou o amargo. Se a vida for uma barra, que seja de chocolate, tá? Esse é um livro que foi publicado há uns anos atrás na editora MK Publicitar lá do Rio. E para pastores e líderes, como ser um líder poderoso sem ter sede de poder. Eu falo sobre um personagem do Novo Testamento, citado pelo apóstolo João na terceira carta, Diótrefes, a síndrome de Diótrefes, diagnóstico, tratamento e cura à luz da Bíblia. É um livro que combate o autoritarismo, o abuso de poder, uma liderança autocrática. Então é muito bom para que você não enverede por esse caminho da liderança abusiva, ok? Uma liderança segundo Jesus, uma liderança segundo Paulo são os padrões, os modelos que nós usamos para contrastar com o modelo de liderança déspota de Diótrefes. Então,
São esses 3 livros que eu tenho aqui. Os maiores são R$ 35,00, já custaram R$ 49,90, hoje R$ 35,00. E esse aqui, R$ 25,00, só merece o doce quem provou o amargo. E se a vida for uma barra, que seja de chocolate. Pega leve, porque chocolate faz assim com a gente. Tá bem? Vocês podem aplaudir a Jesus?